A paz do Senhor, meus irmãos, um ótimo dia a todos, que as bênçãos de Deus possam estar sobre a vida de cada um dos irmãos. Irmãos, nesta manhã gostaríamos de meditar um pouco na palavra do Senhor, no livro de Josué, capítulo 1 e versículo 6 e 7, que nos diz: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Meus irmãos, esses versículos, eles vêm logo em seguida, aonde Deus ele fala a Josué que Moisés agora está morto e que ele deve se levantar e liderar então o povo de Israel para que venha passar o Jordão, para que venha tomar posse da terra que Deus tinha prometido aos seus antepassados, Prometido aos patriarcas que lhes daria a terra que mana leite e mel. Ou seja, que essa promessa que Deus havia feito, ela estaria agora prestes a ser realizada na vida do povo de Israel. E Deus fala para Josué, sabendo que ainda teria lutas, dificuldades, passaria por algumas situações ainda. Ele fala para que ele venha se esforçar e que ele venha ter bom ânimo, porque para que ele venha herdar a terra que ele tinha jurado a seus pais e que ele pudesse então também cuidar e observar a lei que ele aprendeu através de Moisés, e que nessa lei ele venha meditar de dia e de noite, e que ele não viesse a se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para que ele pudesse então ser bem-sucedido. E essa história, essa passagem bíblica, esse conselho, essa orientação que Deus dá a Josué, ela se repete nas nossas vidas, nos dias que nós estamos vivendo. Deus tem feito promessas maravilhosas ainda para nós, nas nossas vidas, promessas de bênção, um céu maravilhoso que aguardamos que essa promessa venha se cumprir o mais brevemente possível. E nossa situação não é diferente da situação na qual Josué passava naquele momento, naqueles dias, Mas Josué iria enfrentar lutas, dificuldades, adversidades, levantes, pessoas iriam se levantar contra a sua vida, contra o seu ministério, E não é diferente para conosco. Deus te fez promessas, Deus me fez promessas grandes, maravilhosas, e quem sabe a promessa que Deus fez a você, ela está prestes a se realizar, prestes a ser cumprida na tua vida. Quem sabe a promessa, essa terra prometida que Deus te prometeu, você está próximo a tomar posse dela. Mas Deus, na sua onisciência, sabendo que ainda teremos dificuldade, teremos adversidade, Ele vem nos falar que nós devemos ter bom ânimo e continuar nos esforçando e de maneira alguma nos desviarmos das suas leis. Antes, nós devemos continuar meditando nela dia e noite, e não olhando para a nossa esquerda, para a nossa direita, o que está acontecendo ao nosso lado, ao nosso redor, e muito menos olharmos para trás, para as coisas que se passaram. A Bíblia nos fala que é aquele que tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás,
né? A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele é suficiente em tudo, nós temos Ele, não precisamos de mais nada, de nenhum outro recurso. Se nós temos a presença de Deus em nossas vidas, nós não precisamos e nem devemos mais olhar para as coisas que se passaram, mas nós temos que continuar olhando para frente, para o alto, para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E quando nós assim fazemos, né, nós procuramos em Cristo e vemos nele o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro, o nosso lugar secreto, aonde as nossas forças elas são renovadas, porque nós sabemos que no mundo nós temos aflições, porque Cristo nos avisou, nos advertiu a respeito disso, falou: olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter lutas, vocês vão passar por dificuldades, mas se alegrem, tenham bom ânimo, fiquem tranquilos, porque eu venci o mundo. E se nós estamos com Cristo, nós temos a garantia da vitória. Nós temos a certeza que as promessas de Deus, elas serão cumpridas nas nossas vidas, elas serão realizadas, tudo aquilo quanto Deus falou para nós, acerca de nós, acerca da vida eterna, tudo aquilo que Deus falou na tua vida, tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você, vai se cumprir, desde que eu e você nos mantenhamos em bom ânimo, nos mantenhamos alegres, firmes e corajosos, não venhamos a nos acovardar diante das dificuldades, diante das lutas, diante das muralhas, diante dos gigantes, diante dos levantes, diante de tudo aquilo que o inimigo de nossas almas é colocar à nossa frente, lançar contra mim e contra a tua vida. Se nós nos mantermos firmes em Cristo Jesus, seremos sim mais do que vencedores e veremos as promessas de Deus ser cumpridas em nossas vidas. Mas é necessário jamais, de forma alguma, em hipótese nenhuma, deixarmos de examinarmos as Sagradas Escrituras, deixarmos de olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Em momento algum devemos olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso lado, ao nosso redor, e olhar para trás de forma nenhuma. Meu irmão, minha irmã, que você, eu, jamais venhamos tirar os olhos de Cristo, que jamais eu e você venhamos a deixar de meditarmos na palavra do Senhor e que de forma alguma nós venhamos a nos acovardar diante das dificuldades, diante daquilo que o inimigo de nossas almas lança para nossas vidas, porque se nós fizermos assim, se nós olharmos o que está acontecendo ao nosso derredor, se nós olharmos para as dificuldades, se nós olharmos para aquilo que o inimigo está lançando para nós, nós estaremos tirando os nossos olhos de Cristo, nós estaremos tirando os nossos olhos do foco daquilo que Deus nos prometeu e estaremos então dando brecha para que o inimigo de nossas almas venha trabalhar e venha deixar de se cumprir aquilo que Deus prometeu na minha e na tua vida. Porque se eu e você nos mantermos firmes com os olhos em Cristo e não olhar para trás, sermos fortes, corajosos e nos permanecermos fiéis na palavra de Deus, pode o inferno se levantar contra nossas vidas, pode o inferno todo se preparar, levantar contra a minha e a tua vida, mas se nós mantivermos firmes em Cristo Jesus, o inferno vai ser derrotado e envergonhado. Meu irmão, eu quero te dizer nessa manhã, o único que pode impedir de Deus cumprir a promessa na tua vida é somente você. E basta simplesmente você duvidar que Deus é capaz. Basta você simplesmente se acovardar diante da dificuldade que você está passando. E basta somente você duvidar que Deus não possa suprir as tuas dificuldades, as tuas necessidades. O inimigo tem aí
a brecha que ele precisava para nos derrotar. Mas em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus possa te dar um renovo espiritual, e que se por algum motivo você está pensando em duvidar daquilo que Deus preparou para você, achando que Ele não é capaz de cumprir aquilo que Ele falou, eu quero em nome de Jesus nessa manhã te dizer que Deus, Ele jamais falhou nas suas promessas. De forma nenhuma, meu irmão. Tudo quanto Deus prometeu para a tua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Mas tão somente, meu irmão, minha irmã, se esforça, tenha bom ânimo, seja corajoso, jamais deixe de meditar na palavra do Senhor, independente das circunstâncias, pois fiel é aquele que te prometeu. E a sua palavra você não vai encontrar em nenhum, uma vez que Deus prometeu algo a alguém e não cumpriu. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, meu irmão, Ele vai cumprir. Mas então, em nome de Jesus, se anima, seja forte, seja corajoso, não olhe para a direita ou para a esquerda, não olhe para as coisas que se passaram, mas olhe somente para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, que a vitória é certa em nome de Jesus, e que tem um céu nos esperando, e que muito em breve estaremos recebendo essa que é a maior promessa de todas, a maior promessa que todo crente salvo em Cristo Jesus está aguardando, que é a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele está voltando para cumprir na minha e na tua vida essa promessa de um novo céu, uma nova terra. Mas até que essa promessa seja cumprida, eu e você temos que nos manter fiel. Nós temos que manter de pé, olhando para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem o cumprimento da promessa de Deus. Amém? Queremos orar nessa manhã e eu tenho certeza absoluta que Deus estará te abençoando e te guardando e te livrando de todos os males. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nesta manhã, cuja presença nós estamos, Pai querido e santo, pedimos a Ti que continue nos guardando, nos livrando de todos os males e nos encorajando, ó Pai amado, a jamais desanimarmos, porque nós sabemos, ó Pai amado, que as promessas que o Senhor tem feito em nossas vidas, essas muitas das vezes são promessas condicionais, que precisamos, ó Pai amado, nos manter de pé, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, que nós possamos, ó Pai, estar sempre meditando na Tua palavra, independente das situações, porque sabemos que muito em breve essas promessas serão cumpridas na nossa vida. E que a maior promessa de todas, que é a sua volta para buscar-nos, para nos levarmos para o nosso lar, ela está prestes a ser realizada, Pai amado. Pai querido e santo, que o Teu Espírito Santo possa nos falar todos os dias aos nossos corações, que nos encorajarmos, ó Pai amado, em jamais deixarmos de Te buscarmos. Pai querido e santo, eu tenho certeza que o Senhor, ó Pai amado, está conosco todos os dias e que jamais nos desamparará. E certo que as Suas mãos estão sobre as nossas vidas, nós Te agradecemos e abençoe Seus filhos nesse dia tão maravilhoso, guardando e livrando eles de todos os males e certo da Sua presença na vida de cada um de nossos irmãos. Nós Te agradecemos em nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém.